Olá, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma atualização profética no nosso canal, a Escola de Profecia. Queremos continuar acompanhando os eventos finais, o que dizem os grandes homens da Terra, não para acreditarmos neles, mas para entendermos de perto em que ponteiro do relógio profético nós estamos. Irmãos, desta vez, cerca de 15.000 cientistas de 161 países fizeram um novo relatório. Um relatório tremendo. E eu quero também vos mostrar o que aconteceu na Europa e a seguir o que o Papa de Roma está planejando para a COP28. Mas lembrem-se, eu aqui não estou para marcar data. Não estou para marcar data, porque algumas pessoas sempre entendem de forma errada as coisas. Estou apenas para mostrar o que está acontecendo, a progressão dos acontecimentos. Irmãos, vejam aqui, 1º de novembro, 15.000 cientistas assinam um relatório em que alertam sobre o colapso ambiental. Eles dizem, infelizmente, o tempo acabou. O que dizem os cientistas ateus que não acreditam nada no famoso fim do mundo, que não acreditam nada na volta de Jesus? O tempo acabou. Bem, eu não posso dizer se eles estão falando a verdade ou não, ou estão simplesmente para amedrontar. O que é interessante é o que eles dizem aqui, irmãos. É mais um alerta sobre os efeitos das alterações climáticas no planeta. 15.000 cientistas de 161 países assinaram um relatório que destaca os efeitos devastadores do aquecimento global. E o que disseram neste relatório? Está aqui, irmãos. Infelizmente, o tempo acabou, diz o documento. O tempo acabou. Estamos entrando em um território inexplorado no que diz respeito à crise climática. Uma situação que ninguém testemunhou antes na história da humanidade. Uma situação que ninguém testemunhou antes. Eles estão nos mostrando, através de suas palavras, o que diz o apóstolo Paulo, que nos últimos dias viriam escarnecedores dizendo: o que houve com a promessa? Porque desde que os pais dormiram, as coisas continuam como desde o princípio da criação. Que tudo o que está acontecendo hoje já aconteceu antes. Mas eles desmentem, dizem não. Estas coisas nunca aconteceram na história da humanidade. São coisas novas. Vejam, irmãos. Quem é então o culpado desta situação, de acordo com eles? Quem é o culpado de termos chegado ao fim do tempo? Vejam, irmãos, os cientistas apontam a indústria de combustíveis fósseis. Sim, como uma das grandes responsáveis pelo caos do aquecimento global. Indústria de combustíveis fósseis. Irmãos, eu já havia mostrado para vocês que em uma reunião dos grandes executivos do petróleo, eles disseram: longevidade do petróleo, longevidade do gás. O gás natural veio para ficar. Ora, no momento em que a ONU, no momento em que as organizações mundiais estão sendo convidadas a acabar com os combustíveis fósseis, estes grandes produtores vêm dizer: longevidade. Estas coisas vieram para ficar. Irmãos, há algum tempo atrás, há alguns dias atrás, na verdade, a Ação Climática Cristã realizou uma vigília fora de um prédio onde decorria uma reunião dos grandes produtores de petróleo do mundo, em Londres. Eles cercaram esse prédio e fizeram uma vigília noturna, onde eles oraram e pediram e gritaram para que os executivos de petróleo lá dentro respeitassem as abordagens do Papa Francisco. Está isto claro, irmãos? Sim, eles pediram para que esses homens fizessem aquilo que o Papa pede. Mas deixe-me primeiro vos mostrar quem é essa ação climática cristã. Está aqui, irmãos. Ação climática cristã.
é uma comunidade de cristãos em oração que se apoiam mutuamente para tomar medidas significativas face ao colapso climático antropogênico iminente e catastrófico. Eles dizem que são inspirados por Jesus Cristo e guiados pelo Espírito Santo. Então, é uma organização cristã, não católica, cristã, certo? E o que eles estão pedindo agora aos produtores de petróleo? Que sigam aquilo que o Papa pede. Queridos, vejam aqui. Ativistas climáticos cristãos fazem vigília fora da conferência sobre petróleo. O que eles pedem? É dito, foram lidas sessões do Laudate Deum, sim? A mais recente encíclica do Papa, sim? A exortação pública que o Papa Francisco publicou há 2 semanas sobre a crise climática. Os ativistas citaram os seus comentários sobre a crise. Citaram os comentários do Papa e pediram que os executivos de petróleo fizessem aquilo que o Papa pede. Ora, irmãos, isto é muito interessante. Isto é muito interessante. Ver agentes de igrejas cristãs estarem pressionando os líderes empresariais e governamentais a abraçarem a mensagem do Papa sobre as alterações climáticas. Isto é muito impressionante. Vejam, irmãos, a indústria dos combustíveis fósseis está no centro poluído da emergência climática. Lembram que disseram os 15.000 cientistas no relatório? Quem é o culpado? Quem são os culpados? A indústria dos combustíveis fósseis. São eles os culpados por esta situação. E esta organização cristã também vem culpar a indústria dos combustíveis fósseis e dizem: vocês têm que parar. É momento de fazer aquilo que o Papa Francisco diz. Queridos irmãos, eles dizem: não podemos ficar parados. Não podemos ficar parados. Irmãos, não só a ação climática cristã está pressionando por alguma mudança urgente, caso não o mundo entre em colapso, mas também o próprio Papa Francisco é-nos dito que pela primeira vez na história, sim, vai participar, ou seja, pela primeira vez na história das COPs, desde 1995, um Papa pode participar da reunião. Vejam, irmãos, vejam aqui. Papa Francisco pode participar de negociações climáticas globais em Dubai. Bem, e vocês lembram que o ministro da Indústria dos Emirados Árabes Unidos foi ao Vaticano ter com o Papa Francisco. Isto aconteceu no começo deste mês, do mês de outubro. E ele lá convidou o Papa para que pudesse ajudar o mundo a solucionar os problemas climáticos. E parece que em consideração por essa visita especial, o Papa agora deseja estar lá na própria COP28 para ver de perto a questão e assim apresentar as suas propostas que também já foram apresentadas no documento Laudato Deum. Vejam aqui, irmãos, disse aqui o Dr. Sultan Al-Jaber, que vai ser o presidente da COP28. Na minha reunião com Sua Santidade, é interessante o fato de ele usar o título Sua Santidade, referindo-se ao Papa Francisco, sendo ele um líder ou um muçulmano. É interessante. Ele diz que sublinhou o apreço dos Emirados Árabes Unidos pela sua defesa inabalável de uma ação climática positiva para promover o progresso humano. Ok. Ele diz também que a concretização das nossas ambições climáticas coletivas exigirá ação de todos os níveis da sociedade. Todos os níveis da sociedade. Por isso que o grupo cristão climático se reuniu, fez uma vigília para orar e clamar aos produtores de petróleo para que sigam aquilo que o Papa diz. Porque todos nós temos que nos envolver para resolvermos a questão. E o Papa Francisco
aparece em cima como líder moral. Eu vou vos mostrar aqui. Vejam, irmãos, voltamos para aqui. Papa Francisco vai poder participar. Sim, poderá participar da Conferência Climática COP28, que começa no mês que vem, em Dubai, disseram fontes do Vaticano, para enfatizar seu recente apelo por ações para conter o aquecimento global. Para enfatizar, eu pergunto, o documento que ele lançou em si não é suficiente para os líderes lerem e se inspirarem? Parece que não. Ele tem que estar lá para enfatizar. Irmãos, a presença de um Papa tem um profundo impacto nas pessoas. Isto é sobrenatural. Vejam, irmãos, seria a primeira vez que um Papa participa de uma conferência da ONU, desde que começou em 1995, pela primeira vez na história. Ora, vejam, irmãos, ele diz que o fracasso em Dubai, disse Francisco no documento, será uma grande decepção. O Papa deseja estar pessoalmente na COP28, pois o fracasso dessa COP vai ser uma grande decepção para o mundo. E não pode haver decepção desta vez. Não pode haver decepção. Irmãos, o fato é que nesse documento poderoso Laudato Deum, o Papa Francisco apresentou algumas propostas novas para o mundo. Que se ele estiver lá pessoalmente, eu acredito que vai enfatizar estas propostas. Vejam, irmãos, o Papa desafia líderes nas negociações da ONU. Vejam, sim, o Papa disse que temos que fazer mudanças antes que seja tarde demais. Ele diz que estamos chegando a um ponto sem retorno. Exatamente o que estão dizendo os cientistas mundiais. Estão dizendo a mesma coisa. Que o tempo acabou. E o que é que deve-se fazer agora? Seguirmos as propostas do Papa Francisco. E quais são as propostas do Papa Francisco? Na Laudato Deum, o Papa fala sobre uma autoridade mundial para trazer o bem comum. Queridos, uma autoridade mundial. Quando falamos sobre a possibilidade de alguma forma de autoridade mundial regulamentada por lei, diz que não precisamos necessariamente de pensar numa autoridade pessoal, mas pode ser uma autoridade institucional. Sim, irmãos, estamos a falar, acima de tudo, de organizações mundiais mais eficazes, equipadas com o poder de prover o bem comum global. O bem comum global. E eu pergunto, a ONU não é essa instituição que busca trazer o bem comum? Parece que não. Tem que ser criada outra. Meus amados irmãos, o Papa também, no seu documento, fala sobre a pressão que os cidadãos devem fazer à política. As massas populares devem pressionar o poder político a trazer soluções. A menos que os cidadãos controlem o poder político, nacional, regional e municipal, não será possível controlar os danos ao ambiente. Falou na Laudato Deum. Outro aspecto, irmãos, na Laudato Deum, o Papa Francisco fala sobre supervisão e penalidades em caso de incumprimento das regras. Então, todo mundo tem que estar alinhado. Caso não, haverá punições. Certo? Haverá punições. Ele disse, hoje podemos continuar a afirmar que os acordos, ou seja, as COPs, foram mal implementados por falta de mecanismos adequados para supervisão, revisão periódica e penalidades em casos de incumprimento. As COPs passadas falharam por falta de penalidades. E desta vez o Papa quer estar pessoalmente lá. Quer estar pessoalmente lá para enfatizar as suas ideias, que vêm penalidades. Outro aspecto, irmãos, o Papa quer medidas de transição que sejam obrigatórias e facilmente monitorizadas. Vejam, se existe um interesse sincero em fazer da COP28 um evento histórico que nos honra e nos enobrece como seres humanos, então só podemos esperar formas vinculativas de transição. Ele diz que sejam eficientes, obrigatórias e facilmente monitorizadas. Em meio a este cenário assustador futuro,
que os cientistas do mundo, os grandes conhecedores, estão apresentando. Que o tempo chegou, acabou o tempo, precisamos agir agora. Esta é a última chance, senão teremos decepção, como sempre tem falado. Estão agora conectando essa questão, mais uma vez, à liderança moral do Papa Francisco. Em outras palavras, estão dizendo que a liderança do Papa Francisco nestas questões é importante. E já viram que não só nas questões climáticas a liderança do Papa Francisco é importante, mas também nas questões sociais, ou seja, as guerras mundiais que estão acontecendo agora. A liderança do Papa é importante. Dizem aqui as notícias. Está aqui, irmãos. Papa Francisco e as mudanças climáticas. A moralidade desempenha um papel na política climática. A moralidade precisa haver uma liderança moral para enfrentar a crise climática. Vejam aqui, irmãos, o Papa Francisco está entre os líderes morais mais importantes dos nossos tempos. Os seus pronunciamentos públicos centram-se frequentemente onde? Nas dimensões morais dos desafios globais. Vejam, é dito, a autoridade moral e institucional do Papa deverá aumentar a importância mediática do clima, criar pressão normativa. Irmãos, criar pressão e, eventualmente, conduzir a mudanças políticas e comportamentais. O que é que vai criar mudanças políticas? A liderança moral do Papa Francisco. Meus amados irmãos, aí vem pressão, pressão e pressão. Queridos, é aqui onde nós estamos, na profecia bíblica. E há muita coisa acontecendo agora que eu não sei se vou conseguir dar conta de tudo. Mas em suma, como diz o sábio Salomão, de tudo que temos ouvido, a suma é. E eu vou dar a suma, irmãos. A suma de tudo isto que estamos mostrando para vocês. Que Jesus está voltando. A profecia bíblica vai se cumprir. Gostemos ou não, acredite você ou não, a profecia vai se cumprir. Pois este poder apocalíptico vai ser adorado no mundo. Vai ser colocado como autoridade mundial. E nessa autoridade mundial podemos esperar leis que vão contrariar os mandamentos de Deus. E é aí que cada um de nós tem que decidir estar ao lado da palavra de Deus ou ao lado dos mandamentos dos homens. Queridos, vamos lá terminar. Apocalipse capítulo 19, começando do verso 7. Regozijemo-nos em meio a isto tudo. Alegremo-nos, sim? E vamos dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Jesus está voltando para buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Sim, e a sua noiva já se aprontou. Eu pergunto, você, como membro da noiva de Cristo, da igreja de Cristo, está se aprontando? Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Que a graça de Deus o acompanhe, meu irmão. Que você busque as vestiduras brancas para a chegada do Cordeiro, para o casamento do Cordeiro. Que as bênçãos de Cristo estejam na sua vida. Eu verei no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até breve.